Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, desculpa a iluminação, a gente ainda está resolvendo aqui as coisas que tem para resolver, mas hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante no nosso meio. Vamos tratar desse assunto, e você que gosta aí desse assunto, sobre divórcio, eu peço um favor a você, que você passa o link desse vídeo aí para o grupo da sua igreja, para pastores, ministro de casal e assim por diante, aquele pessoal que trabalha com casamento, tudo igual a gente. Irmãos, nós vamos falar desse assunto de uma forma muito coesa, muito bíblica. Então, eu não estou aqui para depois você fazer o julgamento aí no comentário, dizendo, mas Deus lá no fundo me ama, tal. Ninguém está cogitando isso aqui. Eu estou colocando o texto bíblico da forma que tem que ser colocada, tá? Eu não olho muito aqui a questão da pessoa dizer, mas eu não creio nesse Deus, tal. Eu não interesso o que você crê ou o que você não crê. Eu interesso com o que está exposto nas Escrituras. E na Bíblia está do jeito que a gente vai colocar. E é do jeito, como diz aquele meme, né? E é porque é minha. Então, eu hoje vou aconselhar você a adquirir, para você se aprofundar nesse assunto, esse livro aqui, ó, Resgatando a Família Tradicional Cristã. Esse aqui é um livro que eu escrevi. Eu trato aqui sobre esse assunto do divórcio também. São 2 livros meus que eu vou tratar sobre esse assunto, tá? Um é esse daqui. Até aqui a gente também trata sobre culto doméstico, a família do mundo pós-moderno. Muito legal esse livro aqui, se você puder adquirir, tá? E o outro livro é esse aqui, o Manifesto de Jesus Cristo, que é o capítulo 5 de Mateus todo, tá? Nós estamos expondo. Aqui está o capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo, um estudo bem exaustivo sobre isso, tá? Se você quiser adquirir os 2, faça esse favor. Como você adquiriu, o telefone está aí embaixo no link. Por enquanto não está ainda na nossa loja do ML, mas eu vou colocar eles 2 lá, se Deus quiser, e depois coloco o link aqui, tá? Nós vamos tratar, irmãos, desse assunto de uma forma firme e coesa, de uma forma ali menos complicada que dê para a gente tratar desse assunto. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto que é indigesto nos dias de hoje, haja visto que os dias de hoje é os dias do politicamente correto, não é aqueles dias que as pessoas querem a fim a ferro que as coisas aconteçam do modo dele e não do modo bíblico. E isso tem interferido na santidade da igreja de uma forma visceral. Tá? Vamos entrar no texto. Primeiro, há um debate, irmãos, acontecendo, uma tensão acontecendo entre Jesus e os fariseus sobre a questão do divórcio. Existe ali essa tensão, essa coisa acontecendo, e as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo quando lê ali. Quando os fariseus perguntam a Jesus, olha, Moisés mandou dar carta de divórcio à mulher tal, e assim por diante. Só que a questão o texto que vai ser colocado em debate é justamente Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Nesse texto de Deuteronômio, quando Jesus é perguntado lá em Mateus 5, 31 ao 32, Jesus vai tratar com os fariseus e ele é cogitado isso 2 vezes, me parece. Uma é em Mateus 5, ele vai tratar, e a outra em Mateus 19 também ele vai tratar sobre esse assunto. Mas a questão que está sendo colocada aqui é a seguinte: havia ali uma ideia de que Moisés oficializou o divórcio em Deuteronômio 24, 1 ao 4, tá? Existe ali uma tensão nesse texto de que está se tratando de que se o marido, o texto em si está tratando, se o marido deixar a mulher e ela casasse com outro homem, e depois esse homem, que segundo o marido dela ou o terceiro, morrer, se ela poderia voltar para o primeiro, tá? E Moisés descarta a ideia dizendo que ela não pode porque se contaminou com outro homem. Mas sim, há um arcabouço aqui nesse texto de divórcio acontecendo, porque está se deixando, está se dando uma carta de divórcio, de repúdio a uma mulher para ela ir embora. A questão aqui os fariseus, depois do tempo pós-exílio babilônico, 2 escolas farisaicas se formaram muito grande, e elas eram antagônicas nesse sentido do divórcio, que eram as escolas do rabino Hillel
e do rabino Shammai, me parece que é isso mesmo, tá? Era exatamente isso, o rabino Shammai e o rabino Hillel. Um acreditava que o homem poderia largar a mulher por qualquer motivo. Outro acreditava que não, que o homem nem poderia largar a mulher, não poderia largar a mulher por qualquer motivo, poderia largar, mas não por qualquer motivo. E aí eles vão, essas duas linhas farisaicas, me perdoa, vai ter um debate com Jesus, vão perguntar a Jesus o que Jesus achava desse negócio. Só que a questão aqui é, quando os fariseus vão até Jesus perguntar o que seria, o que ele disse, o que ele diria sobre isso, tá? Nesse texto de Deuteronômio, só aqui um adendo, só uma nota de rodapé, existe uma questão lá dizendo que o homem poderia deixar a mulher por algo indecoroso que achasse na mulher. Algo indecoroso aqui, pelo que se faz aqui menção, dá-se a entender que não era assim, a mulher ficou feia e o homem deveria deixá-la. Não é assim, o homem descobriu que não é mais apaixonado pela mulher e aí vai largá-lo. Não é nada disso, tá? O que é algo indecoroso ali, parece-me que o texto e os outros contextos depois vêm afirmando isso, de que é algo que a mulher poderia colocar em risco. Ela escondeu alguma coisa da sua vida pregressa, da sua vida passada, para o seu marido. E aí o marido descobriu, não quando ela era noiva, mas depois de casado, que ela tinha esse tipo de problema, ou seja, um problema de saúde, como se fosse um problema de a pessoa ser estéril. Você pode ver que quando a mulher é estéril, aí abria-se uma brecha para ele ter descendência com uma escrava ou com outra mulher, tá? Mas também tem a questão ali, outras questões da mulher ter uma família que poderia colocar a família do marido em risco, tal, e assim por diante. Se ele descobrisse tudo isso depois de casado, Moisés disse que ele poderia dar uma carta de divórcio a essa mulher. Entretanto, todavia, os fariseus vão até Jesus para ter esse tipo de debate, esse tipo de conversa com Jesus. E aí é que tá, irmãos. Essas duas escolas não eram melhor uma do que a outra, porque as duas eram escola farisaica. E tanto uma quanto a outra estava arrumando no mesmo erro. Por quê? Veja bem uma coisa. O que está sendo colocado aqui é que os fariseus davam ênfase ao divórcio e não ao casamento. A briga dos fariseus não era por causa do casamento, era por causa do divórcio. Então a ênfase dos escribas e dos fariseus era um sacrilégio textual, pois em vez de darem ênfase à santidade do casamento, que foi instituída por Deus, eles em seus corações ímpios e pervertidos deram ênfase ao divórcio. Ao invés de olharem o divórcio como algo terrível, eles viram o divórcio como a solução. Veja bem uma coisa, o que os fariseus estavam fazendo, eles estavam mudando a ordem das coisas, eles estavam dando ênfase no texto ao divórcio, e Moisés estava dando ênfase ao casamento. Uma outra coisa aqui, fizeram de uma concessão um mandamento. Lembrando, irmãos, que Deuteronômio, no capítulo 24, do 1 ao 4, não é um mandamento para divórcio. Ele é uma concessão ao casamento. Então, o que os fariseus fizeram? Eles mudaram a coisa. Eles fizeram da concessão um mandamento e do mandamento a concessão. Então, Jesus vai corrigindo esse texto aqui para eles paulatinamente. Uma outra coisa, eles não se importavam com os motivos do divórcio em si, e sim com o divórcio, e sim com a carta de divórcio. Ou seja, os fariseus não se importavam com o divórcio, mas sim com a carta de divórcio. Eles não estavam importados com até onde o que fez aquele casal chegar ao divórcio. Eles estavam preocupados se era ou não lícito se divorciar. Então veja bem uma coisa aqui, eu estou passando aqui por cima para depois você adquirir esse livro aqui, que é um livraço mesmo, tá? Uma outra coisa aqui, eles anularam a lei para colocar as suas tradições, e aqui é que fica muito complicado. Em todo grupo que é guiado por tradições, formalismo e legalismo, a Bíblia é apenas um detalhe entre milhares de regras das suas tradições legalistas. Dessa forma, os fariseus faziam o que a maior parte das igrejas de hoje fazem. Amoldam a Bíblia às suas tradições e anulam a validade bíblica. Então veja bem uma coisa, nós aqui não vamos anular o que a Bíblia diz. O
que a Bíblia diz sobre divórcio está dito e ponto final. Não tem para onde correr, não tem o que ver. Então o que acontece? Eles vão até Jesus para perguntar sobre o divórcio. E Jesus, já no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 31 ao 32, Jesus pega o divórcio, pega o casamento e coloca ele numa ripa muito alta. Também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casa com a repudiada comete adultério. Aqui começa uma questão muito nobre. Existem duas classes de pastores hoje sérios, tá? Os que estão se divorciando como se divorcia aí um atrás do outro. Vou falar daqui a pouco se você deve ou não permanecer na igreja de um pastor divorciado. Mas olha bem uma coisa. A questão é, existe uma classe de pastores que creem que um divórcio e um novo casamento só pode acontecer em duas instâncias. Uma, quando há no casamento adultério, e aí a parte que sofreu o adultério, não a que adulterou não pode casar mais nunca mais pode casar. Lembrando a você que eu estou falando disso dentro da realidade cristã, tá? Se o cara divorciou-se no mundo e veio para a igreja divorciado, a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então até aí tudo bem, eu estou falando dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto de igreja, tá ok? Então veja, existe uma ala que acredita que defende que um homem pode, ou uma mulher pode casar se ele for traído ou ela for traída no casamento. Aí abre-se uma concessão para ele casar novamente. E um segundo ponto, abre-se uma concessão de um novo casamento quando a pessoa é abandonada. Um exemplo assim, duas pessoas não são evangélicas, não são crentes. Uma recebe a salvação e a outra não. Essa que não recebeu coloca um ultimato para essa pessoa. Ou você deixa Jesus, ou eu te deixo, ou eu te largo. Aí essa classe acredita que a pessoa que foi largada por esse motivo que a pessoa colocou ali para ela, ou é Jesus, ou sou eu. Então, a pessoa que escolheu Jesus, Paulo diz que ele não está mais preso a esse tipo de aliança, a esse casamento. E aquelas pessoas que são agredidas no casamento, pastor? Aí há uma concessão, há uma ideia de que a pessoa pode divorciar-se, que aí é um divórcio por incompatibilidade de gêneros, e aí a pessoa pode se divorciar, mas não pode casar-se novamente, tá? Essa é a primeira ala. Existe a segunda ala de pastores que acreditam, e nessa ala tá Paul Washer, John Piper, Paulo Júnior e outros, que são a ala de casamento antidissolubilista, que o casamento não pode ser dissolvido por nenhuma questão. Ele pode até ser dissolvido, mas casar novamente não, tá? Ele pode ser dissolvido, um exemplo, se as mulheres for agredida pelo marido. Claro que ela não pode ficar, irmãos. E eu aconselho você que é pastor, tem um vídeo meu aqui nesse canal falando sobre agressão contra a mulher dentro da igreja. Qualquer pastor, eu te aconselho, que souber que uma mulher está sendo agredida, como terapeuta de família eu te aviso, não deixe ela pensar, não deixe ela achar que é ela que tem que denunciar. Não faça isso, porque geralmente agredidas não denunciam. Denuncie você mesmo, vá à polícia, vá aonde você for, mas trata isso com muita seriedade, porque isso é muito sério. A ala acredita, justamente como a outra, de que esse tipo de casamento, quando há agressão, há uma possibilidade não, é confiável fazer-se o divórcio. Entretanto, a outra parte não pode casar-se novamente, nem a que agrediu e nem a agredida. Tem que ficar sem se casar. O outro, aí eles dizem também, que é essa ala antissolubilista, diz que o casamento, quando há traição, tem que se recorrer ao perdão. E mesmo se o marido ou a esposa não conseguir perdoar, ele deve deixar a mulher ou deixar o homem que o traiu, mas não pode se casar novamente, porque nessa ala se entende de que a carta de divórcio que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 5 é uma carta de divórcio que se dá quando a pessoa é noiva e não quando a pessoa está casada, tá? Uma outra coisa que também é defendido é de que se a parte do não crente deixar a parte crente, foi embora por causa de Jesus, não por causa de você é um religioso chato, tá ok? Essa parte também não pode casar-se novamente, porque eles são
a parte antidissolubilista no casamento, tá ok? Então, dito isso, explicando rapidinho aqui as duas alas, e tem a terceira ala, que essa ala aí é a ala do pode tudo, tá? Pastor divorcia, casa de novo e casa com outra. Tem pastor que gosta tanto de família aí, irmão, que vai na terceira, quarta família e a igreja ainda fica debaixo de um azarão desse aí, né? É complicado. Mas vamos lá. Então, dito isso, quando chegaram até Jesus e perguntaram, Jesus diz, olha, ouvi isso que foi dito aos antigos. Ouvi isso que foi dito. Aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casa com a repudiada comete adultério. Veja, Jesus está dizendo aqui que se eu deixar a minha esposa, se eu deixar a irmã Fernanda hoje e me casar amanhã com outra pessoa, se não houve nenhum caso de questão de adultério da parte da minha esposa, e eu me casar com outra pessoa, eu estou em adultério. E se ela também, que eu a deixei, casar com outra pessoa, ela também está em adultério. Olha como é que isso aqui é sério. Porque não houve nada que justificasse esse divórcio. Um outro sim, a pessoa pode pensar, pastor, e eu vou ficar a vida toda com uma pessoa que eu não amo, que eu não goste? Irmãos, a gente vai aprendendo a amar o outro com o tempo. Então a questão é, uma vez casado, dizem que calvinistas, né, igual a gente, dizem assim, os arminianos falam sobre nós, vocês creem que uma vez salvo, salvo para sempre? Não, nós cremos que uma vez casado, casados para sempre, tá? Então, não gostar do outro, achar que o outro levantar capivara, dizer ao outro, ele não gosta mais de mim, eu também não gosto dele, estou nesse relacionamento por estar, isso não justifica um divórcio. Isso não justifica mesmo um divórcio, tá? E se a pessoa divorciou-se nessa condição, ele não pode casar-se novamente. É preto no branco, é isso que a Bíblia está dizendo. E se casar novamente, ele ou ela está em adultério. Isso não sou eu que estou falando, me perdoe, eu só estou repetindo o que Jesus disse, o que Jesus está colocando aqui nesse texto. Os fariseus, para você ter uma ideia, os fariseus estavam interessados no desaguar do fim do casamento, ao passo que Jesus se interessava no caminho que levaram o casamento ao fatídico divórcio. O Senhor Jesus leva a pergunta dos fariseus aos estreitos níveis das Escrituras, quando remete o casamento para um tempo em que a palavra divórcio não existia. Ele leva o casamento para um lugar bíblico em que o casal vivia única e exclusivamente sob a obediência divina. Ele coloca o casamento no lugar mais sagrado de todos. Este lugar é o Éden. Antes do pecado, no projeto original de Deus não existia divórcio, pois não existiam traições, não existia pecado. Os fariseus trouxeram Moisés acusando-o de ter mandado da carta de divórcio, sendo que isso de fato passou longe de Moisés. Mesmo assim, o Senhor Jesus coloca o texto sob os cuidados de um escrito também de Moisés que diz: o que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Jesus faz? Como eles trouxeram um texto de Moisés para Jesus, Jesus também dá um texto de Moisés a eles, dizendo que Moisés escreveu isso: o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Não satisfeitos com a defesa da santidade do casamento feita por Jesus, os fariseus voltaram outra vez e perguntaram a Jesus que Moisés mandou que o homem desse uma certidão de divórcio à mulher. O que eles queriam aqui era colocar o texto de Gênesis que foi apresentado por Jesus em demérito ao texto de Moisés em Deuteronômio 24:1. Perceba o equívoco da interpretação feita pelos fariseus. Eles afirmam que Moisés mandou dar o divórcio. Depois de atentar para o amor e a santidade do casamento, Jesus mostra porque o divórcio vai ser incluído lá em Moisés. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. O princípio do divórcio está baseado, irmão, em uma dureza do coração. Em uma dureza do coração.
E uma dureza, e a gente sabe que Deus só endurece o coração de ímpio, tá? Leia Êxodo depois, você sabe que Deus só vai endurecer o coração daqueles que eles estão, que estão destinados para o inferno. Deus não vai endurecer o coração de um eleito. Então, um eleito de Deus, alguém que está caminhando para o céu, divórcio nem passa na cabeça dele. Não passa essa ideia na cabeça de um eleito de Deus. O Senhor Jesus mostra por que da sanção do divórcio quando Moisés deixou a possibilidade do divórcio aberta, única e exclusivamente pela dureza do coração dos homens. Vale ressaltar que Jesus não está tratando aqui de fato de traição no casamento. Ele está tratando daquelas coisas indecentes que foram mencionadas em Deuteronômio 24:1. É este texto que está sendo tratado aqui e não outro. O que o Senhor Jesus, o que o Senhor está afirmando aqui é simplesmente: visto que vocês descobriram algo no passado da sua esposa e são tão duros de coração que não podem viver com isto, foi por este motivo que Moisés deixou a carta de divórcio. Ou seja, o orgulho de vocês é maior do que o amor que vocês sentem pelas esposas. Vocês são duros de coração, orgulhosos e presunçosos. Por isso Moisés deixou sancionado o divórcio. Não como mandamento, mas como testemunha da dureza do coração do homem. Essa é a questão mais bem colocada. Eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus 19:9. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus 5:32. Enfim, chegamos a um dos textos mais polêmicos dos teólogos, que é esse aqui, que é aquelas duas escolas que eu falei com vocês, que são escolas tradicionalíssimas. Uma só acredita em um novo casamento em duas instâncias e a outra acredita em casamento de jeito nenhum depois de um divórcio. Então a questão, irmão, aqui é: Jesus está colocando, bem colocado a questão, de que um homem, uma pessoa divorciada dentro do escopo da igreja, se não foi por questão de adultério, para casar-se novamente, ela não pode se casar de novo. E se ela se casar, está cometendo adultério. É simples a coisa. Agora você imagina bem, se Jesus disse que a pessoa, ainda no próximo vídeo nós vamos falar sobre Paulo e o divórcio, tá? Próximo vídeo aí nós vamos falar sobre Paulo e o divórcio. Agora o nome desse vídeo é Jesus e o divórcio. Depois vai vir Paulo e o divórcio, tá ok? Mas veja bem uma coisa para a gente ponderar aqui. Se nós temos aqui uma história bem colocada, Jesus está dizendo, não sou eu que estou dizendo, Jesus quem disse, que se um homem deixar a sua mulher sem ser por causa de imoralidade sexual e casar-se com outra, ele está cometendo adultério. Ok, e quem está cometendo adultério, segundo Paulo fala em 1 Coríntios e também João fala em Apocalipse 22:15, ficarão de fora os adúlteros. Ponto final. Adultério e Bíblia nunca combinou. Agora uma pergunta bem feita aqui para você. Se um pastor está divorciado da sua esposa e está em cima de um púlpito pregando, dando santa ceia, essa santa ceia que ele está dando é para quem? Isto é uma santa ceia de demônio. Isso é uma santa ceia de demônio. Um pastor divorciado, ele não está passando bênção para a família de ninguém. E eu aconselho você que está vendo esse vídeo, saia dessas igrejas o mais rápido que você puder. Procure uma igreja bíblica para você e sua família estar. Gente, é muito sério o que Jesus disse aqui, porque é é um adúltero aconselhando a sua família. Você já parou para pensar nisso? Jesus, não foi eu que disse, é Jesus quem está dizendo. Eu só estou lendo o texto que Jesus falou. Que quem deixar a sua mulher, vamos ler outra vez ele, está aqui. Que quem deixar a sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, comete adultério com a outra que se casou. Agora a pergunta simples é, por que é que você está deixando um adúltero orar pela sua família? Por que é que você está deixando um homem debaixo de adultério e está colocando a mão em sua família e orando pela sua família? Me conta.
Então você pode ficar com raiva de mim a hora que você quiser, pode esculhambar. Ah, então a gente tem que ficar mal casado. Não, a gente tem que ficar bem casado e junto. Não tem esse negócio, eu estava mal casado. Não, você tinha que ver isso antes. Tinha que ver antes. A não ser que você esteja sofrendo, você que é mulher, sofrendo abuso físico no seu casamento. Não existe possibilidade nenhuma da Bíblia abençoar um divórcio e um novo casamento. Você que é homem e quer arrumar uma mulher fora, problema é todo seu. Agora não coloque a Bíblia e nem a palavra de Deus no meio dessa patifaria que vocês estão fazendo. Porque um pastor divorciado hoje é uma das grandes maldições e uma das grandes heresias dentro das igrejas evangélicas. Nós começamos a tratar divórcio, irmão, como se fosse uma coisa banal. E divórcio, pelo que Jesus está dizendo, é pecado. Uma coisa bem simples para você entender. Um pastor divorciado, ele não está indo para o céu. Se o cara divorciou-se, a não ser por questões de adultério da esposa, e que isso fique bem comprovado que foi isso mesmo, se não foi por causa de adultério da esposa, e ele está casado de novo, ou ela está casada outra vez com outro homem, se não foi por questão de adultério, ele está em uma prostituição, em um adultério contínuo. Ele é um adúltero, não foi eu que falei, eu li o texto aqui para vocês. Foi Jesus quem disse isso, eu não estou falando nada, não estou tirando debaixo do braço nem inventando. Foi o próprio mestre Jesus quem disse, Mateus 5, 31, 32. Também foi dito, aquele que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele está dizendo agora não é mais com Moisés, é comigo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por infidelidade conjugal, faz que ela cometa adultério, e aquele que casa com a repudiada comete adultério. Ou seja, a pessoa está em um estágio contínuo de adultério. Esse pecado não é aquele pecado imperdoável que a congregação cristã diz, mas esse pecado da pessoa deixar um cônjuge e estar casado com outro, é um pecado que está levando ele para o inferno. Ele, toda vez que ele deita com essa pessoa, ele não está tendo relação sexual ilícita. Essa é aqui a questão que Jesus está colocando. Jesus está colocando essa questão aqui. Parece duro o que eu estou falando, mas é o que Jesus falou, gente. Eu não estou inventando nada, eu só estou lendo o texto. Então, veja bem isso. Essa aqui é a primeira questão que nós vamos tratar de Jesus e o divórcio. Se você gostou desse vídeo ou quer se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, eu te aconselho esses dois livros aqui, antes de você me esculhambar, lê o livro. Faz esse porém aí, faz esse negócio. Tá aí embaixo na descrição do vídeo aí, como você adquirir, ó. Resgatando a Família Tradicional Cristã. E o outro é o Manifesto de Jesus Cristo, uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte. Esse aqui é Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6. Tá para sair ainda, são 3 livros desse. O 7 a gente está acabando ele, mas a gente tem o 5 aqui já na mão, tá ok? Que Deus em Cristo te abençoe, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí, próximo vídeo nosso vai ser sobre Paulo e o divórcio. Aí a gente vai ver o que Paulo também falou sobre esse assunto aqui, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Se você estiver aqui em Lafayette, quiser fazer uma visita à nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benito dos Anjos, 528, Santa Matilde, domingo às 9 horas da manhã e quarta, estudo bíblico às 19